Olá, gente gira! Tá tudo bem disposto? Eu hoje vou contar-vos uma história de fadas que foi escrita por Sofia de Melo Breiner Andresen, que foi uma escritora portuguesa que escreveu muitos livros muito lindos para crianças. Então o livro chama-se A Fada Oriana. Agora vamos prestar muita atenção, porque eu vou ler-vos umas passagens do livro. E depois vocês pedem lá aos vossos pais e aos vossos professores que vos ajudem a ler o livro todo. Ora, muita atenção. Há duas espécies de fadas: as fadas boas e as fadas más. As fadas boas fazem coisas boas e as fadas más fazem coisas más. As fadas boas regam as flores com o orvalho, acendem o lume dos velhos, seguram pelo bico as crianças que vão cair ao rio, encantam os jardins, dançam no ar, inventam sonhos e, à noite, põem moedas de ouro dentro dos sapatos dos pobres. As fadas más fazem secar as fontes, apagam a fogueira dos pastores, rasgam a roupa que está a secar ao sol, desencantam os jardins, arreliam as crianças e atormentam os animais e roubam o dinheiro dos pobres. Era uma vez uma fada chamada Oriana. Era uma fada boa e era muito bonita. Vivia livre, alegre e feliz, dançando nos campos, nos montes, nos bosques, nos jardins e nas praias. Um dia a rainha das fadas chamou-a e disse: Oriana, vem comigo. E voaram as duas por cima das planícies, lagos e montanhas, até chegarem a um país onde havia uma grande floresta. Oriana, disse a rainha das fadas, entrego-te esta floresta. Todos os homens, animais e plantas que aqui vivem, de hoje em diante ficam à tua guarda. Tu és a fada desta floresta. Promete-me que nunca hás de abandonar. Oriana disse: prometo. E daí em diante Oriana ficou a morar na floresta. De noite dormia dentro do tronco de um carvalho. De manhã acordava muito cedo, acordava ainda antes das flores e dos pássaros. O seu relógio era o primeiro raio do sol, porque tinha muito que fazer. Na floresta todos precisavam dela. Era ela que prevenia os coelhos e os veados da chegada dos caçadores. Era ela que regava as flores com o orvalho. Era ela que tomava conta dos 11 filhos do moleiro. Era ela que libertava os pássaros que tinham caído nas ratoeiras. À noite, quando todos dormiam, Oriana ia para os prados dançar com as outras fadas. Ao longe, viam-se as luzes de uma cidade debruçada sobre o seu rio. De dia, e vista de perto, a cidade era escura, feia e triste. Mas à noite a cidade brilhava, cheia de luzes verdes, roxas, amarelas, azuis, vermelhas e lilazes, como se nela houvesse uma festa. Parecia feita de opalas, de rubis e de brilhantes, de esmeraldas e de safiras. Passou um verão, passou um outono, passou um inverno e chegou a primavera. E certa manhã de abril, Oriana acordou ainda mais cedo do que o costume. Mal o primeiro raio do sol entrou na floresta, ela saiu de dentro do tronco do carvalho onde dormia. Respirou fundo os perfumes da madrugada e fez uns passos de dança. Depois penteou os cabelos com os dedos das mãos, a fazerem de pente, e lavou a cara com o orvalho. Que manhã tão bonita, disse ela. Nunca vi uma manhã tão azul, tão verde, tão fresca e tão doirada. E foi pela floresta dançando e dizendo bom dia às coisas. Então Oriana foi visitar a velha. Era uma velha muito velha, que vivia numa casa velhíssima. E dentro da casa só havia trapos, móveis partidos e louça rachada. Oriana espreitou pela janela, que não tinha vidro. A velha estava a arrumar a casa e, enquanto trabalhava, falava sozinha, dizendo: que negra vida! Que negra vida!
Estou tão velha como o tempo e ainda preciso de trabalhar. E não tenho nem filho nem filha que me ajude. Se não fossem as fadas, que seria de mim? Oriana ouvia esta lamentação todas as manhãs, e todas as manhãs ficava triste, cheia de pena da velha, tão curvada, tão enrugada e tão sozinha, que passava os dias inteiros a resmungar e a suspirar. As fadas só se mostram às crianças, aos animais, às árvores e às flores. Por isso a velha nunca via Oriana. Mas, embora não a visse, sabia que ela estava ali, pronta a ajudá-la. Depois de ter varrido a casa, a velha acendeu o lume e pôs a água a ferver. Abriu a lata do café e disse: "Não tenho café." Oriana tocou com a sua varinha de condão na lata e a lata encheu-se de café. A velha fez o café e depois pegou na caneca do leite e disse: "Não tenho leite." Oriana tocou com a sua varinha de condão na caneca e a caneca encheu-se de leite. A velha pegou no açucareiro e disse: "Não tenho açúcar." Oriana tocou com a varinha de condão no açucareiro e o açucareiro encheu-se de açúcar. A velha abriu a gaveta do pão e disse: "Não tenho pão." Oriana tocou com a varinha de condão na gaveta e dentro da gaveta apareceu um pão com manteiga. A velha pegou no pão e disse: "Se não fossem as fadas, que seria de mim?" E Oriana, ouvindo-a, sorriu. A velha comeu, bebeu e no fim suspirou: "Agora tenho de ir ao meu trabalho." O trabalho da velha era apanhar ramos secos que depois ia vender à cidade. E todas as manhãs Oriana a ajudava a apanhar os ramos e todas as manhãs a guiava até à cidade, pois a velha via muito mal e o caminho que ia da floresta para a cidade passava ao lado de grandes abismos, onde a velha poderia cair se a fada não a guiasse. E assim, nessa manhã de abril, Oriana e a velha foram as duas pela estrada fora. A velha toda curvada, encostada a um pau, e Oriana voando no ar como uma borboleta. E sem que a velha a visse, a fada segurava o feixe de lenha para que ele pesasse menos sobre as costas dobradas. Quando chegaram à cidade, a velha foi de porta em porta vender a lenha e Oriana voou para cima de um telhado onde se sentou a ver a cidade à espera da sua amiga. Mal a velha acabou de vender a sua lenha, saiu da cidade acompanhada pela fada e voltaram as duas para a floresta. Mal a velha acabou de vender a sua lenha, saiu da cidade acompanhada pela fada e voltaram as duas para a floresta. Quando lá chegaram, era quase meio-dia. Oriana separou-se da velha e foi à casa do lenhador. O lenhador era muito pobre. Na sua casa só havia uma cama, uma lareira, uma mesa e 3 bancos. A porta estava aberta porque não havia ali nada que valesse a pena roubar. Oriana, antes de entrar, apanhou do chão 3 pedrinhas brancas. A casa estava muito arrumada, porque a mulher do lenhador gostava de fazer tudo bem feito. Além disso, havia ali muito pouco para arrumar. Oriana deu a volta à casa para ver o que faltava. Abriu a gaveta do pão e viu que ainda havia pão. Por isso tornou a fechá-la. Depois abriu a gaveta da roupa. A roupa, que era pouca e pobre, estava toda limpa e cozida. Mas havia uma blusa tão velha e com tantos buracos que mesmo depois de cozida estava rota. Oriana pôs uma pedrinha branca dentro da gaveta, tocou-lhe com a sua varinha de condão e a pedrinha transformou-se numa blusa nova. A seguir, Oriana abriu a caixa do dinheiro e viu que estava vazia. Pôs lá dentro uma pedrinha branca e transformou-a numa moeda nova muito redonda. E debaixo da mesa estava a bola do filho do lenhador. Oriana pegou-lhe e viu que estava toda estragada. Então pôs debaixo da mesa a última pedrinha branca e transformou-a numa bola nova. E quase todos os dias Oriana ia à casa do lenhador. Levava sempre 3 pedrinhas brancas e transformava-as nas coisas que faziam mais falta. E a mulher do lenhador dizia ao marido: "Quem será esta pessoa tão boa
que vem à nossa casa quando eu vou sair e que me traz as coisas de que eu preciso. Oriana saiu da casa do lenhador e pensou: hoje é dia de feira. O moleiro foi à cidade vender a farinha. A mulher foi com ele e levou os 11 filhos. Vou à casa deles ver o que lá falta. E foi à casa do moleiro. A porta estava fechada à chave, mas Oriana tocou na fechadura com a sua varinha de condão e a porta abriu-se. A casa estava toda desarrumada. Estava tudo de pernas para o ar e tudo coberto de farinha. Estava tudo fora do sítio, porque a mulher do moleiro tinha 11 filhos e era muito desordenada e distraída e nunca tinha tempo para nada. Se não fosse Oriana, não se poderia viver naquela casa. E quase todos os dias, Oriana arrumava a casa do moleiro. Mas a moleira nunca percebia que tinha estado ali uma fada, porque saía sempre de casa atrasada e a correr, e como era muito distraída, não reparava que deixava tudo desarrumado e de pernas para o ar. E quando chegava à casa, não se espantava nada de encontrar tudo em ordem, porque não se lembrava de que tinha deixado tudo fora de ordem. Oriana saiu de casa do moleiro e foi à casa do homem muito rico. O homem muito rico não tinha nem mulher, nem filhos, nem amigos. Só tinha criados. A casa dele ficava no meio de um jardim muito bem tratado, com relva, arbustos, flores e ruas de areia. Oriana deu a volta à casa para ver por onde é que havia de entrar. As portas estavam todas fechadas à chave e Oriana não as podia abrir, porque em casa do homem muito rico as fechaduras eram tão caras que nem uma varinha de condão as podia abrir. Mas havia uma janela aberta. Era a janela da sala. Oriana espreitou e viu que na sala não estava pessoa nenhuma. Só lá estavam as coisas. Mas reinava uma atmosfera de má disposição. Os sofás e as cadeiras davam cotoveladas uns nos outros. As cômodas davam coices nas paredes. As jarras diziam às caixas e aos cinzeiros que não as apertassem. E as flores diziam: não posso mais, falta-me o ar. A sala estava cheia como um ovo. Oriana entrou e as coisas puseram-se todas a falar ao mesmo tempo. Oriana, Oriana, tira-nos daqui! Gritavam as flores. Oriana, diz à jarra que não me empurre! Pediu a caixa. Oriana, diz à mesa que não me pise com tanta força! Pediu o tapete. Oriana, diz ao sofá que não me dê cotoveladas! Pediu a cadeira. Oriana, diz ao biombo que se chegue para lá! Pediu a parede. Oriana, pediu o espelho, tira-me daqui! Eu estou sempre a ver, vejo tudo. Esta sala cheia de coisas, esta sala sem espaço, sem vazio, sem largueza, cansa e magoa os meus olhos de vidro. Sosseguem, não falem todos ao mesmo tempo, pediu a fada. Então as coisas calaram-se todas e depois a mesa disse: Oriana, não podemos estar aqui, não cabemos nesta sala. Nesta sala há coisas demais. Estamos todos apertadíssimos. Depois falou a cômoda. Sou uma cômoda muito bonita e muito antiga. Durante 2 séculos morei no solar de uma quinta. Estava numa sala grande, muito grande, e quem entrava via logo como era bonita. Durante o dia eu ouvia as vozes das crianças rindo no jardim e ouvia-as correr umas atrás das outras pelo corredor. À noite ouvia só o cantar do vento, das rãs e o correr das fontes do jardim. Nos dias de festa acendiam-se muitas luzes. As pessoas passavam ao meu lado e diziam: que cômoda tão bonita! E o dono da casa respondia: foi o meu pai que a mandou fazer. E daí a umas dezenas de anos havia outro dono da casa que respondia: foi o meu avô que a mandou fazer. Passavam mais dezenas de anos e havia outro dono da casa que respondia: foi o meu bisavô que a mandou fazer. Tornavam a passar mais dezenas de anos e havia outro dono da casa que respondia: foi o meu trisavô que a mandou fazer. Porque eu ia de geração em geração e conheci os pais, os filhos, os netos e os netos dos netos. Eu era uma pessoa da família. Quando fui vendida, todos choraram. As lágrimas das árvores caíam gota a gota no chão e as suas folhas faziam 1000 sinais de adeus. Aqui é diferente. Aqui ninguém é meu amigo. Nem os homens, nem as coisas. Quando alguém diz que eu sou bonito, o dono da casa responde: comprei-a por 100 contos. Oriana, leva-me daqui.
Leva-me outra vez para a sala do solar da quinta. Minhas queridas coisas, disse Oriana, eu não posso fazer o que me pedem. Se eu as fizesse desaparecer daqui, o dono da casa teria um grande desgosto e eu não posso entrar numa casa para dar desgostos ao seu dono. Então o que é que se há de fazer? Perguntaram as coisas. Nada, disse Oriana. Nesta sala tudo tem um ar irremediável. Quando entro nas outras casas faço aparecer as coisas que faltam. Aqui não falta nada. Aqui está tudo a mais. Era preciso tirar coisas, mas eu não posso entrar numa casa e tirar o que lá está. Então, se não nos podes tirar daqui, faz crescer a sala para nós cabermos. Tenho muita pena, disse Oriana, mas é impossível. Quando o dono desta casa mandou fazer, disse ao arquiteto, faça-me uma casa pequena, por causa das invejas. As coisas calaram-se um instante, pensaram e disseram, Oriana, convence o dono da casa a dar-nos de presente a alguém que não tenha móveis. É uma ótima ideia. Já sei o que vou fazer. Em cima da mesa estava um bloco de papel e uma caneta. Oriana pegou na caneta e escreveu, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Dá metade dos teus móveis aos pobres. Ótimo, disseram as coisas. Oriana estava aterrada. Que casa horrível, pensava ela. Aqui tudo dá mau resultado. Não consegui ajudar ninguém. Enquanto pensava isto, espreitou por cima do biombo. O homem, muito rico, estava sentado de costas para ela e Oriana viu que ele era careca como um ovo. Então ficou cheia de pena. Resolveu pôr-lhe cabelo. Tocou-lhe com a sua varinha de condão na careca e imediatamente a careca se cobriu de milhares de cabelinhos muito curtos. O homem muito rico sentiu comichão na cabeça. Foi ao espelho ver o que era e viu que tinha a cabeça cheia de cabelo novo a crescer. Primeiro não acreditou no que via. Esteve um instante de boca aberta, sem poder falar, depois gritou, cabelo! 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 Quando acabou de gritar, disse, por que será que me nasceu cabelo? Há tantos anos que eu era careca e experimentei tantos remédios que nunca até hoje tinham dado resultado. Já sei, já descobri o que foi. Foi aquela viúva que me veio pedir um emprego para o filho. Ela começou a falar da sua pobreza e eu comecei a falar da minha falta de cabelo e ela disse, não tenho dinheiro nenhum. E eu respondi, não tenho cabelo nenhum. E ela então disse-me que ia mandar um remédio que me fazia crescer o cabelo. E no dia seguinte mandou-me um frasco com um remédio dentro. Eu pus o remédio e nasceu o cabelo. Tenho de lhe agradecer. Tenho de lhe arranjar um emprego para o filho. E vai ser já. E o homem rico, muito excitado, pegou no telefone e marcou o número. O filho da viúva veio ao telefone e o homem muito rico disse-lhe, tenho um lugar para si. Um lugar magnífico, perfeito, ideal. Basta ir lá 2 vezes por semana e ganha 30 contos por mês. Não tem nada que fazer, é um lugar importantíssimo. Tinham-me oferecido a mim, era para mim, mas agora é para si. Ouvindo isto, Oriana pensou, até que enfim consegui fazer qualquer coisa nesta casa. Já me posso ir embora. Uf! E saiu pela janela. Oriana foi pela floresta fora, correndo, dançando e voando, até chegar ao pé do rio. Era um rio pequenino e transparente, quase um regato, e nas suas margens cresciam trevos, papoilas e margaridas. Oriana sentou-se entre as ervas e as flores a ver correr a água e ouviu uma voz que a chamava. Oriana! Oriana! A fada voltou-se e viu um peixe a saltar na areia. Salva-me, Oriana! Gritava o peixe. Dei um salto atrás de uma mosca e caí fora do rio. Oriana agarrou no peixe e tornou a pô-lo na água. Obrigado, muito obrigado, disse o peixe, fazendo muitas mesuras. Salvaste-me a vida e a vida de um peixe é uma vida deliciosa. Muito obrigado, Oriana. Se precisares de alguma coisa de mim, lembra-te que eu estou sempre às tuas ordens. Obrigada, disse Oriana. Agora não preciso de nada. Lembra-te da minha promessa. Nunca esquecerei que te devo a vida. Pede-me tudo quanto quiseres. Sem ti eu morreria miseravelmente, asfixiado entre os trevos e as margaridas. A minha gratidão é eterna. Obrigada, disse a fada. Boa tarde, Ariana. Agora tenho de me ir embora. Mas quando quiseres, vem ao rio e chama por mim. E com muitas mesuras, o peixe despediu-se da fada. Espero que tenham gostado da história da fada Oriana. E pronto, qualquer dia cá estarei outra vez para vos contar outra história. Está bem? Até outro dia.